Oi, gente, tudo bem? Eu sou Larissa Cauane dos Santos e hoje eu vim apresentar o meu autor, Alberto Vasconcelos da Costa e Silva, também muito conhecido como Alberto da Costa e Silva. Uma visão geral sobre o autor é que ele era um diplomata, poeta, ensaísta, memorialista e historiador brasileiro. Ele era um membro da Academia Brasileira de Letras e orador do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Ele foi distinguido com o Prêmio Camões de 2014, que é um prêmio literário. Ele também já recebeu diversos outros prêmios, mas eu quis dar uma resumida porque ele é realmente um autor muito consistente, ele fez muitas coisas, ele recebeu muitos prêmios, então eu dei uma selecionada na vida dele, dei uma separada na vida dele. Ele também era especialista na cultura e na história da África, onde ele foi embaixador do Brasil por 4 anos. Sua obra é fundamental para o desenvolvimento dos estudos e do ensino da África do continente africano, da história do continente africano. E, gente, o que eu tenho para falar sobre esse autor é que eu fiquei realmente impressionada com os estudos dele, porque ele estudou muito sobre a história da África, ele estudou pontos muito importantes sobre a história da África, e ele foi um historiador extremamente necessário para contar a história da África no nosso país, para mostrar a história da África no nosso país e mostrar o quão rica a África é. Porque às vezes a gente olha para o continente africano e a gente vê o continente africano baseado em colonização, em escravidão. E não, esse historiador ele traz nas obras dele justamente que a África tem pontos maravilhosos, tem pontos incríveis e ele mostra a África antes da colonização. Eu achei isso muito interessante das obras dele. É um ponto fundamental. Ele foi extremamente necessário para o ensino da África no Brasil. Ele também escreveu mais de 40 livros entre poesia, ensaio, história, infanto-juvenil, memória, antologia, versão e adaptação. E a maior parte desses livros, o tema foi sobre a África, antes dos portugueses, a história da África. Ele realmente gostava muito de estudar sobre isso, era um grande historiador sobre isso. Ele nasceu em São Paulo em 12 de maio de 1931. Ele faleceu de causas naturais aos 92 anos em 26 de novembro de 2023 no Rio de Janeiro. A vida acadêmica e profissional dele, eu já vou já adiantando que ela é muito grande, ela é uma vida, principalmente a profissional, é uma vida muito extensa, então eu selecionei aqui os principais pontos da vida dele, os pontos fortes da vida acadêmica e profissional dele. Ele fez os estudos primários e iniciou o curso secundário no Colégio Faria Brito, em Fortaleza. Em 1943, ele mudou-se para o Rio de Janeiro, onde ele cursou o Externato São José e Instituto Lafayette. Ele é formado pelo Instituto Rio Branco em 1957. Ele serviu como diplomata em Lisboa, Caracas, Washington, Madrid e Roma. Depois ele se tornou embaixador em diversos países africanos, europeus e americanos, mais especificadamente sul-americanos. Ele foi eleito para a cadeira 9 da Academia Brasileira de Letras em 27 de julho de 2000. E em 2004 ele foi escolhido pela União Brasileira de Escritores e pela Folha de São Paulo como o intelectual do ano. E ele também foi um acadêmico correspondente da Academia das Ciências de Lisboa. Então, assim, a vida acadêmica e profissional dele é realmente muito grande. A vida profissional dele foi muito voltada para a história da África. A vida profissional, a vida como um todo desse escritor é muito voltada pela história africana, que era uma história que ele estudava, que era um continente que ele apreciava e que ele dedicou grande parte da sua vida a entendê-lo, a compreendê-lo e a passar esses conhecimentos para as outras pessoas. A biografia geral dele é que ele é filho do poeta Antônio Francisco da Costa e Silva, então o talento já é de família, e da Creuza Fontinelli de Vasconcelos da Costa e Silva. Ele foi casado com Vera Queiroz da Costa e Silva, o casal teve 3 filhos e bastante netos. Ele dedicou grande parte da sua vida em seus estudos sobre a África, como eu disse, e ele era um grande admirador da história africana, principalmente da história africana anterior à chegada dos portugueses, que era a parte que ele mais gostava de expressar em seus livros. Eu selecionei 3 obras do autor para a gente discutir. Na verdade, eu vou discutir mais só uma, né? Porque as outras eu gostei muito da história, mas eu gostaria muito de falar sobre uma em específico. Nós temos aqui A Enxada e a Lança, África antes dos portugueses,
que é um dos livros mais famosos dele, se não o mais famoso. Depois nós temos A África Explicada aos Meus Filhos, que é uma história mais simplificada da África, realmente para as pessoas entenderem como que era, entenderem, para desmistificar esse negócio de que na África é só colonização, é só escravidão, as pessoas passam fome, é realmente algo mais leve sobre a África. Nós temos também ao lado de Vera poemas, que são poemas voltados para a mulher dele. E a que eu realmente vou falar mais sobre a obra, que eu vou expressar minha opinião sobre a obra, é A Enxada e a Lança, a África antes dos portugueses. Eu já trouxe de cara para a gente falar desse livro um título principal, que é A História da África é somente sobre a escravidão? E eu quis trazer essa frase realmente para a gente pensar nesse livro, A África antes dos portugueses. Será que a África sempre foi escravidão, sempre foi sobre a colonização? Ou será que isso tudo que a gente vê é apenas uma ideologia que fizeram a gente acreditar que a África é somente isso? E é justamente isso que o autor vai trazer no livro. Como era a África antes dos portugueses? O título, ele simboliza uma coexistência entre a vida e a morte, a paz e a guerra. Ele representa a experiência africana anterior ao contato europeu. Então, ele representa o continente, a vida das pessoas que viviam na África antes desse contato europeu. Ele vai mostrar esse cotidiano no continente antes da chegada dos europeus. E o livro ele vai buscar desmistificar a visão de uma África sem história, porque às vezes quando a gente olha para a África, quando a gente estuda a África na escola, vocês podem pensar quantas vezes a gente estudou a África na escola e realmente falaram para a gente como era a África antes da colonização. É muito difícil. Então ele realmente quer trazer essa visão de uma África que tem uma história para apresentar, uma história que é muito maior que a colonização. Então ele vai mostrar essa pré-história, a chegada dos portugueses, vai dar um foco na África negra, porque às vezes a gente conhece muito da parte da África branca, que é a parte da colonização, que é a parte dos europeus na África. Ele vai dar um foco na África negra, na cultura negra, da história negra na África. Ele fala sobre detalhes sobre a sociedade africana antes da chegada dos portugueses, sobre os reinos, as civilizações, os costumes, a cultura, e ele vai construir através disso um novo olhar. E eu acho esse livro muito interessante, inclusive recomendo, pretendo ler também, gostei muito da visão geral sobre o livro, parece ser um livro extremamente interessante, extremamente necessário para que a gente entenda realmente a história da África e como a história da África afetou o mundo todo, entendeu? Porque é uma história muito bonita, é uma história muito incrível que a gente deve buscar mais sobre, entender mais sobre. Aí aqui nós temos as referências, e eu gostaria de deixar no final uma frase de Alberto da Costa Silva, que é preciso entender os africanos para melhor entender o Brasil. É preciso entender os africanos porque a gente sabe, a gente conhece a nossa história, a gente sabe que o que nós presenciamos hoje no nosso país não seria nada sem a história da África, sem a história dos africanos, sem a história dos primeiros povos, dos povos originários. A gente sabe que nós não seríamos nada sem eles hoje em dia e provavelmente o mundo seria totalmente diferente. Então é preciso, extremamente necessário entender os africanos para melhor entender o país em que nós vivemos. Então é isso, gente. Ficamos por aqui com a apresentação. Muito obrigada a todos, tá bom?